bem-vindos a mais um Pod Cri, o podcast da Igreja Voz, do Ministério Cri Voz, onde cristãos empreendedores, profissionais autônomos, empresários, dentistas, psicólogas, médicos, engenheiros, arquitetos, vamos construir algo hoje aqui, hein? É isso aí. Construir, vamos reformar, vamos decorar, vamos conversar com... Amém. Nossa arquiteta querida, Cláudia Bocaiúva. Cláudia Bocaiúva. Mas segura um pouquinho, segura só um pouquinho, antes da gente ser voz com toda essa turma narrada, porque tem patrocínio na área. Nossa, que legal. Tem patrocínio muito bom. Eu quero contar para vocês que, sediado aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, tem um grupo Rebrasilis, que é referência em infraestrutura e tecnologia, com um forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções... De soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais. Gente, olha que máximo isso. Que vem revolucionando a educação no Brasil. É nosso, é de Ribeirão, é daqui, fazemos parte. Bora lá, bora lá. Uma cadeira, uma mesa, 2 doidos. É, e os convidados que aceitam a loucura. 3 doidos. Vamos lá. Ótimo, então vai fluir. Galera, que bom. Cláudia, um prazer ter você aqui. Uma honra, né? A Cláudia, a gente teve ali, eu estava falando agora nos bastidores, né? Nos convites, entre convites e aceites de convite, a gente percebeu, falei, não, será que ela não vai querer vir? Será que ela vai querer vir? Aí no coração falou, não, ela tem que vir. E a ideia é falar de vida hoje, falar de tudo que possa transmitir para esse público que está nos ouvindo, a experiência que você tem, a vivência que você tem. E acho que a primeira coisa que a gente pode perguntar para você, quando a gente pergunta para todos os nossos convidados é: e aí, Cláudia, como é que você conheceu Jesus? Como é que entrou isso na sua vida? Como é que veio isso? É uma longa história, porque já faz algum tempo. A gente tem tempo. Então, vamos lá. Na verdade, foi bem cedo, devia ter uns 15 anos. A minha mãe, a gente era católico, mas católico, fiz primeira Eucaristia, todas as coisas, mas não tinha uma vida de dia a dia. A gente costuma dizer um católico cultural. Exatamente, aquela coisa que você só vai lá e faz os protocolos, né? Mas não... E amamos os nossos amigos católicos, nada contra. Não tem o mas maior respeito. A gente está só dizendo que existe uma experiência um pouco mais profunda do que isso. E essa era a minha, era uma coisa distante, mais protocolar mesmo. E aí a minha mãe foi convidada por uma amiga a ir numa igreja evangélica. Isso devia ser 85, 86, imagina, eram anos assim que não era tão... Os evangélicos não eram tão conhecidos, vamos dizer assim, no Brasil, né? Era minoria, as igrejas ainda eram pequenas. Era praticamente início, né, de uma popularização. Assim, comecinho. E a gente não tinha também a tecnologia. Eu tô dando risada aqui. Não tem, eu tenho que contar essas coisas, né? Eu sofria bullying na escola na década de 80. Eu posso imaginar, Esdras, porque é uma coisa muito fora do que... Eu sofria, eu escutava assim, ó, crente da bunda quente. Então... Doido, né? E é maluco, porque era até mal visto um pouquinho porque, quem era na verdade, crente. Nessa época, estava nascendo uma igreja mais fortalecida. Sim. E aí... existia a cultura, gente, a gente estava brigando contra uma cultura, não estamos falando brigando contra um povo, a gente estava lutando contra uma cultura. Sim. E isso é forte, a gente vai falar um pouco de cultura hoje, né, arquitetura e tal, mas a cultura é enraizada, né, então existe essa... Tem um pouco dessa... Uma defesa em relação àquilo que você está acostumado a viver, né, a ter como ideal, então um povo... meio que fica um pouco incomodado quando as coisas começam a mudar. Mas a minha mãe foi por uma amiga
E eu lembro ela chegando em casa e ela, porque hoje a gente tem celular, todo mundo tem acesso a um culto, por exemplo, por um YouTube. TikTok, todo mundo tem um acesso à célula, vê como é uma transformação. A gente olha o TikTok, tem tudo, tem até pessoa endemoniada, tem pessoa falando em línguas, então isso traz, até para aqueles que não frequentam, uma coisa um pouco mais conhecida, mas na minha época não existia isso. Só dentro das Era paredes. quem estava lá, das 4 paredes. Então, eu lembro a minha mãe chegando e falando assim, gente, eu fui num lugar muito especial. O pastor, ele é super jovem, e as pessoas cantam alto, e as pessoas são alegres, e a gente consegue sentir, eu lembro disso, ela chegando em casa... Você lembra o nome da igreja? Então, essa igreja é a igreja, sabe o Danilo Figueira? Sim. Então, ele estava vindo para Ribeirão, ele tinha acho que 20 anos de idade, nem era casado nem nada, ele veio para cá para poder ser pastor dessa igreja, então, ele era um menino. A gente já ouviu essa história esses dias. E a gente começou lá. E eu acho que é o nome é até hoje a comunidade, né? Só que hoje ele é gigante, né? Mas na época ele era um menino. E foi lá. E aí minha mãe falou, vamos. E eu tinha 15, 16 anos, fui, né? E realmente tive esse impacto de na uma... Rua Japurá. Isso mesmo. Era bem até, inclusive, longe da nossa bolha, da nossa vivência, e as pessoas também todas desconhecidas, né? Para nós, não existia ninguém ali que a gente pudesse compartilhar essa experiência. Foi muito única mesmo, assim. É o nome, é a experiência. E aí a gente foi. Eu, minhas irmãs, meu pai ainda demorou um tempo para ir, mas... A gente lá conheceu um outro lado, eu me batizei nessa época, mas foi muito difícil. Eu falo que a minha conversão, ela não é tão legal de contar, mas eu acho que ela é necessária. Porque a gente ouve muito falar sobre conversões de pessoas que estavam na sarjeta, ou que estavam perdidos, ou que estavam sofrendo, ou que tiveram traumas e aí conheceram a Deus e se reinventaram, e Deus fez, e Deus aconteceu. Comigo não foi assim. E eu acho importante falar, porque às vezes existem pessoas que estão vivendo isso. O evangelho né? não é pra mim, não. Minha vida é tudo certo, minha vida é tudo boa. Eu não tinha essa ousadia de dizer isso, mas eu tinha uma vida confortável. Claro. Eu tenho, né, um temperamento muito tranquilo, então eu nunca fiz nenhuma escolha que tivesse me causado alguma consequência muito ruim. Sempre fiz boas escolhas, tive bons amigos, tive pais que me deram fundamentos de caráter muito sólidos. Então, a minha vida, ela era uma vida ok, né? Ela era uma vida tranquila. Então, eu não tinha desespero por Jesus. Ele veio na minha vida, mas ele veio como mais uma coisa boa dela. E não um desespero de o meu salvador. Eu chamaria que ele veio completar o que já estava ali. Ele veio completar. Só que isso é um pouco perigoso. Porque quando você está vivendo uma vida confortável, talvez você não coloque o Senhor no centro, né, de tudo. E eu sinto que comigo foi assim, eu não entendi a mensagem profundamente. Eu demorei muitos anos para realmente entender o que é uma conversão. E eu vivi com Deus, crendo que Ele era tudo para mim. Mas nesse estado de conforto, né? Um estado de muito mais, assim... Um Senhor que me atendia nas minhas necessidades, na minha, né, angústia em alguns momentos, do que o Senhor da minha vida, que ia ditar os meus caminhos. Então, eu falo que foi uma conversão gradual, sabe? Uma coisa que demorou, não foi da noite para o dia. Gradual, mas genuína, né? Genuína. Tão genuína que eu falo que o Senhor, ele é tão misericordioso com a gente, conhece o nosso coração, que com 20 e poucos anos a gente começou uma célula. Eu e a Bel, minha irmã de 5 anos mais nova do que eu, só que a Bel sempre teve um lado espiritual muito especial, assim. Eu acho que como ela pegou uma conversão mais nova do que eu, que já era adolescente, e ela conseguiu fazer amigas nesse meio, ela cresceu nesse meio. A comunhão horizontal dela melhorou, fez toda a vertical. diferença. Porque o que eu sentia de mim... Você sente isso?
o que eu sentia de mim, assim, eu posso te falar com toda certeza, tanto é que para as minhas filhas eu procurei fazer completamente diferente, né? É que eu vivia 2 mundos. Não existia ninguém da minha bolha que eu convivesse, de clube, de escola de inglês, que falava essa língua, que nem sequer sabia sobre isso. Sobre o evangelho. Não, era muito doido para as pessoas, inclusive, esse tipo de visão espiritual, né? Era um exagero, era uma coisa que não era legal. Então, eu sinto que eu vivia a minha vida com Deus na igreja e fora dela eu vivia a vida do mundo. Não fazendo coisas erradas, mas ele não fazia parte. É como diz a palavra, estando no mundo, mas não sendo dele. Sim, mas ele não fazia parte, né? Do meu hall de amigos, dos lugares que eu ia, enfim. Então, foi muito solitária a minha conversão. Muito solitária. Tudo que eu mais queria era uma amiga para orar junto. Era alguém que eu pudesse falar, olha, eu tô sentindo isso no meu coração, que não falasse, tá doida. Você endoideceu. E tudo isso num caminho muito tranquilo de vida. Eu nunca tive nada que eu pudesse olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz errado. Não, eu tentava viver certo e tudo, mas eu não tinha essa relação. Horizontal. E eu acho que isso me distanciou um pouco mais do caminho do Senhor do que deveria ter sido. Foi um gradual um pouco mais demorado por conta disso. Tanto é que com as minhas filhas, e a gente frequentava uma outra igreja, elas começaram a ficar adolescentes, e aí já começou a surgir, né, o mundo trazer as coisas e tal. Eu falei para elas, eu pensei, né, comigo, eu preciso mudar de igreja. Porque eu preciso criar para elas um ambiente que eu não tive. Para que elas não saiam dali. Porque na minha adolescência eu me afastei. Porque na minha adolescência, assim, na minha juventude, vai lá com 18 e tal, eu me afastei na faculdade. Porque é tudo em volta te levando para um lado e só a igreja te levando para o outro. A minha família ainda era uma família que estava lá se adequando com os seus problemas de relacionamento e tudo. Então, eu sinto que Deus teve muita misericórdia de mim, porque ele não desistiu de mim. Eu, muitas vezes, desisti dele, porque estava tudo bem comigo. Eu não precisava desesperadamente. Eu achava, né, que eu não precisava. E aí, só que mesmo nessa bagunça toda, nessa fé infantil, talvez, né, nessa falta de visão, um dia eu e a Bel, a gente falou, a gente precisa contar para os nossos amigos sobre isso. Como que nós vamos fazer, né? E eu fazia parte de uma turma que eles eram muito como eu. Eles tinham tudo. Eles não precisavam de nada. Eles ficavam tristes, o pai mandava para o intercâmbio, o outro ia viajar, moravam em casas ótimas, tinham uma vida agradável, estava tudo bem com eles, eram bem criados, né? Eu falo que é o público mais difícil de atingir. É esse público que parece que está tudo bem. É o falso que está tudo bem. E a gente falou, a gente precisa fazer nem existia célula, não tinha nem essa palavra na época. Porque, sei lá, eu devia ter uns meus 22 anos, eu tenho 52, imagina, 30 anos atrás. Mas a gente falou, vamos fazer um grupo de oração em casa? A gente chama alguns amigos que não iriam em igreja e fala um pouco sobre Jesus. Aí a Bel pregava, imagina, a Bel devia ter 18, 17. E eu ficava na parte do louvor, porque a gente punha louvor, a gente organizava, até a Renatinha Tremesquim da Voz fazia parte nessa época também, ela era uma das que ajudavam a gente e tal. E a gente foi chamando os nossos amigos. E eu falo que Deus teve muita misericórdia, porque a gente tinha nada para dar. Eu vou falar por mim, eu não tinha nada para dar. Vocês foram se ajudando uns Mas aos eu tinha um outros. coração disposto, e eu tinha um coração engraçado, por mais que eu não estivesse por inteiro, eu nunca tive dúvida de que era o único caminho. Sim. De que era o único caminho. E aí eu falava, gente, eu preciso falar para as pessoas, né? E eu acho que, por um lado, foi até legal eu estar nesse raso, porque as pessoas olhavam para mim meio como pessoa normal, comum. Porque o medo deles eu vou entrar nisso, eu vou enlouquecer igual a fulana, igual a ciclana. E eu, talvez, nessa vida rasa, eles viam em mim alguém normal. E só tinha um plus, que era Jesus. Então, talvez Jesus use cada um no seu tempo, da sua forma. Sim. E assim foi. E a gente começou na minha mãe. Isso, um grupo. Um grupo. Começamos lá. Inclusive, eu falo, gente, o
Por exemplo, o Pacola teve aqui, é pastor. Teve. Ele é uma cria por tabela dessa fase, porque a Cláudia foi parar lá. Olha isso. A irmã dela era minha amiga, começou a ir, a Renata, levou a Cláudia. Gente, E a coisa Cláudia linda. foi parar lá. E aí a Cláudia se maravilhou, né, com aquilo e tal. E eu acho bem interessante esse testemunho, e a gente tem que ouvir, tem que transmitir, porque você imagina quantas pessoas estão nesse dilema. Nesse dilema. É um dilema que é difícil vencer. Muito. Ou seja, só vence porque Deus tem um propósito, Sim. né? Porque senão, assim, e eu não estou falando só de conversão ao evangelho de Cristo, não. Eu estou falando de vida com Deus. Sim. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que Deus é necessário para a nossa vida, né? Sim. E eu falo que é o maior perdido. É aquele que acha que não está Ele perdido. tem dificuldade de entender isso. Sim. Então, às vezes, está ouvindo a gente agora, ouvindo esse testemunho seu, está dizendo, puxa, a Cláudia passou por isso e venceu, né? E está vencendo, porque é uma luta todo dia, E é né? uma luta todo dia. E eu vou vencer também, é isso que a gente quer falar. Mas a gente o quer Senhor, falar ele de tem vida. misericórdia. Eu falo que... Mas você percebe que tem ações a ser Sim, feitas? sim, Não, vou com fazer um certeza. grupo aqui em Sim, casa. sim. Não, vou cuidar de ter pessoas que querem isso que eu quero. Já que eu não tenho, deixa eu trazer, né? Só que é engraçado, isso foi acontecendo e hoje eu vejo os frutos, eu olho para Deus e falo, pô, cara, obrigada por ter tido essa misericórdia, porque a gente nem... Imagina, a gente não tinha nem maturidade para aquilo. Hoje eu tenho tanto temor com a minha célula, né? Tanto estudo, tanto preparo com a minha vida, como testemunho que as pessoas têm comigo. Eu não tinha essa noção, né? Mas eu acho que o Senhor usou o que Ele podia ali. E hoje a gente vê pastor, hoje a gente vê amigos que têm aí, já tiveram filhos, já casaram, famílias, gerações andando e tudo saindo daquele São os tempo. cuidados de Deus. Exato. Agora, você teve uma vantagem também, aí é um relato meu, uma visão minha. A vantagem da sua família, né? Sua Sim. família é muito unida, né? Sim. A Bel, que é uma amiga. Bel, um beijo. Você vai vir aqui, hein, falar depois. A Bel, né? Que é uma mulher de Deus. Sim, uma mulher de Deus. Né? Não há como A negar. Tati, você, Foi. a família é muito unida, né? Então, seu pai, sua mãe. Sim. Então, assim, são pessoas que estão se juntando Sim. ali. Eu vejo, se não fosse a Bel, talvez eu não... Por mim... De vez em quando, eu morei no mesmo condomínio da Abel e do Lucas, né? Aí eu morava umas casas para frente, de domingo eu passava para ir almoçar, sair, alguma coisa, tava cheio de carro lá. Todos os sobrinhos. Ela é agregadora, a Bel. Ela Era os sobrinhos, as sobrinhas, os irmãos, Sim, os cunhados. Um abraço do um amigo, esposo da Cláudia. Então, estava todo mundo lá e todo mundo juntando, todo Sim, mundo a gente agregando. tem isso, sim. Isso ajuda muito também, né? Com certeza absoluta. Tanto é que eu vejo as pessoas que não têm esse respaldo familiar, mais fácil de se distanciar. A Bel, a Estela, minha filha, ela tem umas amigas que... antes da faculdade, elas estavam descobriram, né, a vida com Deus, se batizaram e tudo mais, em célula, depois foram para a igreja, e aí foram para São Paulo na faculdade e acabaram se desvencilhando disso. E a Estela, ela tem um coração que ela fala, nossa, eu até choro de ver essas pessoas tão distantes. Eu falo, mas é difícil para quem não tem um respaldo, sabe? Porque na minha casa a gente sempre teve esse assunto. Então, existia esse assunto. Um poderia estar numa fase um pouco mais distante ou outra, mas a gente sempre tinha isso ao nosso redor. Então, era uma mãe que às vezes estava indo para uma igreja, recebendo um pastor em casa ou indo, né? Então legal. a gente tinha esse Mas respaldo. Isso foi um reforço para que vocês se sustentassem até Sim. hoje, como vocês são. Sim. Uma família linda, unida. Sim. Eu conheço bem a família dela, a Clara, que é a filha mais velha, né? A Clara é mais velha. Clarinha estudou na mesma faculdade. Da com o idade do Azaf. Legal. Quando Sim. eu fui visitar a faculdade para o Azaf iniciar, a Clara já estava lá, recebeu a gente no Sim. apartamento dela, toda carinhosa, Aham. entendeu? Então, assim, é uma família muito agregadora Sim. no geral. Depois a Clara conseguiu ajudar o Azaf, encaminhar lá na BMW. Azaf, faz aí, presta aqui, trabalharam junto na BMW. Sim. Então, assim, a gente tem essa visão que a família é agregadora. Sim, sim. Né? E até eu me relacionei um pouco menos com ela, mas eu também
tenho, assim, um olhar de que ela tem essa vida espiritual, porque eu lembro que ela tinha uma célula aqui em Ribeirão, ela cuidava... A Clara. A Clara não, Ou a Estela? A Estela. Sim, super. A Estela, ela tinha um grupo Tem que ela uma célula orava, até hoje, não é online, isso? ela Online, faz. Então, assim, é uma família que recebeu uma raiz. Então, essa a gente raiz, plantou a semente. E essa conversa, Cláudia, é para isso, para as pessoas olharem para você e falar assim, caramba, essa é a Cláudia, essa é a família da Cláudia. Sim. Puxa, eu vou me espelhar nisso. Sim. Porque tem pessoas que não conseguem vencer essa bolha. Eu sei, muitas. Não conseguem. Até hoje nós temos eu tenho uma célula, né? E eu falo que o inimigo se levanta muito, porque é onde mais... É o lugar mais difícil de atingir. É a classe social mais difícil, né? É isso, é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo. Então, a gente realmente vê que tem pessoas que elas ficam até a página 3. Deus usa as multiformas de trabalhar na vida das pessoas. Sim. E essa sua experiência, essa sua célula, eu vejo, ela é dedicada. Tem um grupo de líderes de célula. E ela vai lá dar umas broncas de vez em quando. Cadê o material, gente? O material não veio. Mas hoje eu sou diferente daquela menina, né? Eu falo que Deus honra cada momento da vida e isso me dá muita tranquilidade, né? De saber que eu não preciso ser o meu melhor, porque é Ele que me capacita. Mas hoje eu sou diferente daquela Cláudia lá da célula passada, 30 anos atrás. Hoje a minha vida com Deus... Sua célula é maravilhosa. São mulheres, vida. As mulheres... Eu vejo lá nas fotos, né? Que tem muitas que ainda nem frequentam a igreja. Tem muitas. Isso é legal. Muitas. Porque a gente está abrindo as estacas, está abrindo assim as tendas, né? As tendas, exato. Isso, depois que as coisas vão acontecendo. Sim. Precisa de alguém para fazer isso. Precisa. Isso é uma obra missionária. E é o que eu falo, Isso é uma obra missionária. Sim. Já que Deus me colocou num ambiente onde eu talvez falar? Não tenho tanto, né? Porque uma vez eu estava conversando com o pastor Wilson, e aí eu estava falando para ele, tirando algumas ideias com ele sobre como eu iria abordar alguns assuntos de alguma célula, porque eu falava, pastor, porque assim, uma coisa é quem vive na bolha cristã, que entende. Isso aqui, para quem está no mundo, é quase que uma outra língua, precisa entender. Tá? Aí, na hora de ir embora, ele falou assim, aquela coisa fofa dele, falou assim, eu vivo na minha bolha, mas eu queria entender essa outra bolha. Porque para ele é tão surreal essa outra bolha. Como Deus já me colocou fora, então ele vai me usar fora. Eu tenho que ser semente fora. Né? Meu marido tem um relacionamento com várias pessoas, joga golfe, a gente está no clube sempre. E então é lá que eu vou plantar minha semente. Né? E é isso. É onde a gente está, né? E aí você, com toda essa energia, essa conversão, essa raiz, tudo isso que você já contou pra gente, que é legal, para ajudar as pessoas a vencer essa bolha. Não, cara, eu vou encarar isso, que eu quero esse preenchimento. É isso. Nasceu a Cláudia para a vida, casou com o Eduardo Cury, tem a Clara, tem até que a gente já falou, que são as filhas, formou uma família. E tem a Cláudia profissional de arquitetura. Conta um pouco para nós, como é que veio isso? Como é que escolheu essa formação? Sobre isso... A arquitetura tem relação com a arte, né? Tem super relação com a arte, com cultura, com estilo de vida, com humanidade, né? Uma das profissões mais antigas que existe. Mas antes de arquitetura, eu fiz 2 faculdades, fiz não inteira, comecei 2 faculdades. Começou... E isso também é uma questão, porque eu falo, para mim, sempre as coisas nunca foi assim, pá. Sempre eu tive que ir cavando, sabe? Eu fiz primeiro, estava começando computação e tal, meu pai falou, faz análise de sistemas, porque eu não sabia o que fazer, eu era super nova. Não consigo enxergar lá como analista de Eu sistema. era super nova, 17 anos, eu falei, pai, o que eu faço? Não, faz, porque é o futuro e tal. Bom, entrei nessa faculdade, não precisa nem falar que eu durei 6 meses, falei, não tem nada a ver comigo. E eu já tinha esse lado da criatividade e tudo, falei, bom, eu vou fazer, então, marketing, né? E aí prestei para a faculdade na ERP. Na época ninguém muito ia embora de Ribeirão. A gente ficava muito aqui. Uma excelente faculdade na ERP. Prestei para marketing. Só que daí eu fiz 2 anos e comecei a entender que marketing eu precisava ir para São Paulo, eu precisava, né? Porque aqui em Ribeirão era mais restrito. Imagina, 30, sei lá quantos anos atrás. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer para chegar para o meu pai de novo e falar, não rolou de novo, eu vou ter que mudar e tal. 2 anos depois, já tinha cursado 6 meses a outra. E aquilo vai dando uma frustração, você não se encaixa, você não se acha.
E aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, Aí eu comecei a orar na época tal. E Deus falou assim pra mim, ó. Lembra do que você gostava quando você era pequena. Uau. E olha, foi tão louco, porque quando eu era pequena, eu falo que a gente precisa voltar pra nossa raiz mesmo. A gente tinha uma funcionária e a gente levava muito ela para casa, né? Na casa dela, na época. E a casa dela era toda... Tadinha, era toda judiada, toda pobrezinha, toda... E eu lembro que eu passava anos, na hora de dormir, os meus pensamentos, sabe qual eram? Tentar melhorar a casa Eu dela. ficava redecorando a casa da Fran, que era essa nossa funcionária. Então, eu pegava a sala, a plantinha dela na minha cabeça, falava, nossa, se eu pusesse um sofazinho ali, se eu fizesse não sei o que... Essa era a minha distração, adolescente. Mas depois passou a vida, a gente vai, né, tomando outras formas e tal, e eu esqueci disso. E aí, veio isso na minha cabeça, nossa, lembra do que você gostava de fazer quando você era nova. E eu lembrei desses pensamentos do quarto, eu lembro até os tecidinhos que eu escolhia para colocar na cama e tal. Falei, bom, vou fazer o seguinte, vou prestar arquitetura, só que daí eu vou fazer assim. Eu vou prestar, não vou falar nada para ninguém. Se eu passar, eu conto para os meus pais que eu mudei de faculdade, mas que eu já tô na outra, né? Para não chegar lá de novo sem uma definição. E assim foi. Prestei faculdade, passei, aí eu falei... Não, aí foi Moura Lacerda, porque só tinha lá arquitetura. Moura, na época era só lá. Engenharia e arquitetura do Moura. Arquitetura e engenharia. Era Lanchote. Isso você conhece? A Regiane estudou arquitetura lá. É verdade. Lanchote era o coordenador. Nossa, não. A Fatiminha. O Chiquinho, que até faleceu, Mané. Tive professores ótimos lá, ótimos, perfeitos, assim. E aí, prestei arquitetura. E aí, como eu já estava atrasada, né? Para mim foi ótimo, porque eu fiz uma faculdade com muito mais maturidade, muito mais. Então, eram trabalhos, projetos. Eu lembro que o pessoal mais novo vivia em festa, eu madrugava fazendo meus projetos, levei a sério mesmo o negócio. E aí, me formei. Só que eu me formei 1 ano antes de casar. Porque daí eu já estava mais velha e tudo. E aí, eu trabalhei por um tempo, uns 3, 4 anos direto, só que aí eu engravidei. E quando eu engravidei, eu falo que o meu maior projeto da vida que eu gostaria de realizar era ser mãe. Eu tinha muita vontade de criar pessoas, né? E refazer aquilo que eu vi que não foi legal e ter essa condição e tal. Então, eu me apaixonei pela maternidade. Então, pouco a pouco, a arquitetura ela foi... ficando um pouquinho para trás na minha vida, né? Eu pegava um projetinho, mas aí a minha cabeça já não estava mais nisso. E parei por um tempo de trabalhar. Né? Por isso que eu falo que a minha jornada foi atípica, porque eu voltei mais tarde, quando eu percebi que as crianças já estavam né, indo para frente, eu falei, eu acho que está na minha hora. Só que eu tinha muito medo de voltar, porque tinham se passado ali 8 anos, sei lá, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Eu falava, gente, como que eu vou começar, né? Do nada, agora, de novo. Aí ela fala pra mim, brincadeira, ela fala pra mim assim, não vai me perguntar nada de empreendedorismo, porque eu não tenho nada de empreendedorismo. Porque isso aí, ó, a energia de recomeçar e acreditar em algo novo, isso é empreender, você empreendeu na sua carreira. Foi um desafio. Pô, 8 anos parada, precisou meter uma reciclagem. E sabe o que é voltar para o mercado 8 anos depois? Tudo mudou, as tecnologias, a forma de construir, porque a arquitetura... Foi nessa fase que mudou do prancheta pro CAD. CAD, eu não tinha ideia. Não, empreendedora. E aí, vida, olha que exemplo. As pessoas estão assistindo a gente, estão dizendo, caramba, às vezes a pessoa está dizendo, o que eu vou fazer? Começa. Encara de frente, pede sabedoria. Mas eu falo que a mão de Deus estava em tudo na minha vida. Olha porque que legal. Quando começou a brotar em mim algo de, poxa, podia voltar, né? Que eu falo que tudo que a gente sente de bom é Deus que coloca no nosso coração. Porque eu acho que isso foi Ele que começou a colocar em mim, porque Ele tinha um propósito para mim na arquitetura, mas eu não tinha muito como. De repente, me liga uma pessoa do nada. Eu estava 8 anos parada. Clau, você é arquiteta, né? Então, eu comprei 2 salas corporativas. Eu estou precisando tanto de alguém que me ajude e tal. Você não quer fazer um projeto para mim? Eu estava na praia com as crianças, com o Du e tal.
Eu falei, gente, como assim? Eu nem sei se eu sei mais fazer isso e tal, mas eu aceitei o desafio, igual eu aceitei esse de vir aqui. Então. Falei, bora, o Senhor me capacita, né? E aí recomecei assim, de um telefonema. E aí foi indo, um projetinho puxando outro projeto, e as coisas foram acontecendo, mas existia muita dificuldade da minha parte de gerir o meu negócio, de aprender. E aí eu falava, gente, eu não sei como que eu faço. Tanto é que o Du falava assim para mim, meu marido, bota a sua placa nos lugares. Você é tão boa, você tem um dom, você é a melhor arquiteta que eu conheço. Eu falo que ele foi o meu maior incentivador. Você não pode desperdiçar esse dom. Você tem que ir, você faz tudo lindo. Pensa num cara autêntico. A gente tem que dar uma aspas aqui, do ar do Cury. Ele é autêntico. Ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é amigo. Ele é. Porque tem pessoas que falam que é amigo, mas por trás tá ali, né? Ele sempre tem que falar, ele fala na frente. Você sabe exatamente o que ele está pensando, né? Mas ele é real. Ele é ele. Eu amo ele, demais. Eduardo Cury. E aí ele falava, põe placa. Eu pensava no meu íntimo, gente, eu não posso pôr placa, porque se eu puser placa e as pessoas ficarem me procurando, eu não vou dar conta. Eu não tô pronta ainda. Então eu até segurei. Aí rola um medinho, né? Um medo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom... Medo é normal. Normal. O medo é uma segurança, às vezes, que a gente tem. Mas por trás desse medo tem uma força de fazer. Sim. Ela falou, lembra que ela falou? Eu orei, pedi a Deus sabedoria. Era um projeto de Deus. E queria também comentar uma coisa, seguinte. Eu vejo em você assim, sabe priorizar as coisas. Eu vou ser mãe, vou criar meus filhos na fase mais difícil. Depois eu vou voltar e vou empreender na minha carreira. E Deus me deu, assim, a dádiva de poder viver isso. Porque eu falo, assim, que não é para qualquer um parar a carreira. Não. Para depois voltar. Às vezes, dependendo da área que você tá, que você atua, você não consegue mais voltar. Sucumbe, né? Mas o Senhor foi tão bondoso para mim, que eu falo que eu vivi o melhor dos mundos. Porque... as minhas amigas, por exemplo, que não trabalham e que só tiveram essa chance de viver a família intensamente, mas agora os filhos foram embora, eu sinto que existe uma lacuna ali, né, de produtividade mesmo da vida. Ficou lá a mãe perdida, que já não tem mais os afazeres e tal. A identidade, né? A identidade, o marido continuou trabalhando, quer dizer, fica... muito, muito, muito fútil até a vida, sabe? Você tem muito tempo e tal... Mas Deus foi tão bondoso comigo que eu tive os 2 melhores mundos. Quando eu precisei, eu pude viver essa maternidade da forma mais... Eu era a mãe do rolê, assim. Não era só cuidar, levar, buscar. Era fazer piquenique, andar de bike, viajar. Era as amigas todas lá em casa, fazer cabaninha. Eu me doei por inteiro, assim, por inteiro mesmo. Em todos os aspectos, mas a hora que elas começaram Você fez memória na sua família. Com certeza. Tanto é que o meu relacionamento com as minhas filhas hoje é fantástico, maravilhoso. Elas são as minhas melhores pessoas, assim, de estar junto. Outro dia eu vi uma pessoa falando, um cara lá do Vale do Silício falando que sucesso é seus filhos quererem estar com você quando eles forem adultos. Isso. Né? Que é sinal que foi legal. E isso eu tenho com elas. A gente tem uma coisa muito boa juntas. Que legal. Então, eu acho que eu atingi o sucesso da maternidade. Elas moram juntas hoje, né? Moram em São Paulo juntas. Elas moram juntas hoje. Mas eu consegui voltar. E hoje eu me realizo na minha profissão, no meu nicho. E você especializou em decoração? Não consigo responder essa pergunta, porque até isso é muito... Eu amo tudo. Né? Eu tenho obras do zero, de casas e tudo. Eu tenho obras corporativas, que eu amo. Aí eu falo assim, eu tô na corporativa, eu falo, putz, eu gosto de corporativo. Porque é demais. Aí, de repente, vem uma casa. Aí você fala, não, uma casa também é demais. Né? Tem identidade. Gosta de tudo. Mas você viu que o que Deus fez com você te colocou no caminho da arquitetura. Foi. Porque se você tivesse sido outra profissional de qualquer outra área, não seria esse vislumbre. Que eu vejo você falando, é um vislumbre. Geralmente as pessoas se especializam numa área. Tá? Eu conheço arquitetas especializadas em paisagismo. Nada contra, mas tá ali. É específico. Eu não faço paisagismo, por exemplo, porque... Mas se precisar, eu faço. Mas assim, não me coloco nesse lugar, porque eu acho que daí eu não me aprofundo. Porque o meu temperamento é perfeccionista, né?
Isso foi Sofredora. Isso foi uma dificuldade até com Deus, porque durante muito tempo esse meu perfeccionismo me fazia olhar sempre para Deus como se eu estivesse devendo para Ele. Não estou fazendo o meu melhor, não estou dando o meu melhor. Isso me afastou de Deus durante muito tempo. Peso, né, Cláudia? Então, o perfeccionismo, ele faz isso com as pessoas. Às vezes vem alguém falar comigo de Deus, da célula e tal. Eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que eu estou sempre devendo. Eu falo, o temperamento de uma pessoa assim, rígida, mais perfeccionista, ele faz isso mesmo. Mas eu pensei, eu vou usar isso ao meu favor. Então, hoje, o que eu faço no meu trabalho é um trabalho com excelência. Porque a excelência, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. Né? E num meio onde de arquitetura, Esdras, você sabe como é, porque você construiu, né? É um meio que as pessoas se frustram muito com esse profissional. Porque é estressante uma obra, é estressante um caminhar aí de muitos gastos, né? De coisas que às vezes o fornecedor entrega errado. Eu escutei uma frase no meu tempo de obra. Na verdade, eu tive um probleminha na minha obra, mas passei por cima. Sim. Deus me colocou pessoas depois para corrigir as rotas. Sim. Mas é sofrido, é doído. E eu ouvi de uma arquiteta, ela disse o seguinte: isso tudo que você sofre na construção de uma casa é porque você está fazendo algo para você. É a referência do sob medida. É a referência do que fui eu que fiz isso. É com esse acabamento, é com essa parede, é com esse vidro. Então, isso tem um preço. Tem um preço. Né? Então, quando você constrói uma casa e depois você olha para ela, quanto vale essa casa? Cara, você não consegue valorar aquilo. Não. É monetário. É muito mais até o monetário é fácil. A XP faz a conta lá. Agora, o quanto você colocou de você ali naquele lugar... Então, por isso que eu falo que é arte, arquitetura, é por isso que eu falo que é sonho empreendido. Sim. E essa excelência, eu acho que é o que eu mais busco no meu nicho, porque hoje eu vejo assim, eu quero... O nicho que eu escolhi atuar não é escalar, não é ter um escritório gigante com um monte de gente trabalhando para mim. É um nicho de excelência. Então, é um nicho que as pessoas que valorizam... E eu conecto isso com Deus, sabia? Sim. Você sabe a história da Rolex? Não sei. A história da Rolex é maravilhosa. Resumindo, está muito dentro do que você está fazendo. Quem inventou, o inventor do Rolex, e quando construiu, ele desejou fazer um relógio para a glória de Deus. Não sabia. Que isso. lindo. Ele falou, vou fazer o melhor, que é para Deus, é excelência. É isso. Então, assim... E deu no que deu, né? Rolex é muito mais do que uma marca hoje. Né? Eu falo que hoje o que eu busco são pessoas que valorizam o detalhe do detalhe, porque é isso que eu faço. Eu vou estar em todos os processos. O que acontece hoje em escritórios maiores, e nada contra, porque tem o público para isso, né? E a maioria é assim. Mas ele te atende num primeiro momento, ele faz o seu projeto, o depois arquiteto. Bota você lá no limbo. Depois... Você vai para a equipe, para estagiários e tudo isso. E eu percebi... Eu já chamei de limbo. É um limbo. Te bota na vala. É um limbo. É porque... Exato. Então, o que eu comecei a enxergar? As pessoas vinham me contratar e reclamavam muito disso. Às vezes, eu era a segunda arquiteta, que a pessoa estava no meio de uma obra. Aconteceu 2 vezes comigo. No meio de uma obra, eles dispensaram o arquiteto, a equipe, e me procuraram. E falando isso, a gente fica empolgado no projeto, a gente quer fazer acontecer, mas depois eu ligo lá, ninguém sabe direito, me dá informação, é um estagiário que vem e não sabe o que eu combinei com o arquiteto. E aí eu entendi que o meu perfeccionismo, o meu jeito de olhar as coisas é justamente para atender essa pessoa. Sabe, eu vou estar presente em todas as etapas. Eu vou estar com ele na hora da execução da planta, eu vou estar com ele na escolha dos móveis, eu vou estar na obra no dia. Ontem mesmo, eu passei a manhã inteira numa obra com um marmorista, porque eles iam cortar uma pedra e esse corte não poderia sair errado, porque depois vinha kitchens para colocar e tal. E eu falei, eu quero me certificar, porque vai ser uma dor de cabeça para o cliente. Se eu deixar isso na mão de uma outra pessoa e der errado... Porque às vezes eu poderia mandar... Eu tenho colaboradores, eu poderia mandar alguém.
mas eu quero me certificar, porque o cliente está lá pondo Excelência. sonho, tá lá pondo Então, olha dinheiro. o quanto isso é empreender, sabe? isso é empreender, isso E é eu- acreditar e eu- na sua E carreira. eu vou fazer o meu melhor, eu não vou sossegar até entregar o meu melhor. E isso é uma coisa que me move. Isso é na maravilhoso, arquitetura. maravilhoso. E é claro que vão acontecer coisas, né? Porque a gente depende de outras coisas, de outras pessoas, de outros fornecedores. E as pessoas que não te conhecem na primeira etapa da nossa conversa, vão ver esse podcast, vão dizer assim, agora eu entendi porque ela é excelente no que ela faz. Porque ela tem um Deus que ensinou ela a ser excelente. Eu não poderia ser diferente. Não é porque verdade isso? Através da minha vida e das minhas atitudes, as pessoas estão vendo qual é o Deus que eu Para sirvo. glorificação de Deus. Para glorificação. E eu penso muito, todo projeto que eu fecho, eu oro. Senhor, eu coloco esse projeto nas suas glória a mãos. Deus. Eu coloco esse cliente. Quantas vezes eu não orei em obra? Olha, que Sozinha. coisa linda. Sozinha, às vezes a obra estava dando errado, com fornecedores, né, com dificuldade de entregar em prazo. Eu já me vi ajoelhada Meu Deus. em obra, colocando aquilo na Olha mão do que Senhor maravilha. para Deus abençoar. Olha, que O isso é cliente nem maravilhoso, imagina isso é que isso maravilhoso. aconteceu. Nem imagina. O cliente nem sabe Nem disso. sabe. Mas ele não precisa saber fisicamente, mas no mundo Sim, espiritual, Cláudia, sabe. está escrito isso. Então hoje o que Deus abençoa a sua vida, o que Deus abençoa o seu trabalho, o que Deus honra você, é porque está escrito nas tábuas do mundo espiritual, nas Amém. pedras. E Deus está falando, ela vai me honrar e eu vou honrar ela. E eu tô aprendendo aqui, hein? Você tá aprendendo, Mari? Nossa. Eu já pensei em ajoelhar lá na minha linha de produção também. Nossa, mas eu e já falar, fiz Senhor, me muito ajuda a isso. fazer É. essas Sala minhas de entregas. treinamento, isso já acontece. É, sala de treinamento. É isso. A gente precisa honrar o nome de Deus com o evangelho verdadeiro. Pastor No Wilson dia a fala dia, muito no isso, ordinário, né? No No dia a dia, ordinário. não no dia a são. dia. É o shalom de Deus que vai vir sobre a paz. E Deus sempre foi ordinário para mim. Ele nunca foi muito aquela coisa de... É isso, no meu testemunho, não é um testemunho impactante. A minha vida com Deus não é uma vida... Foi assim, ó... É igual a luz da Da aurora. O caminhar do justo, né? Vai clareando exatamente. até se tornar um dia. Vai clareando mais e mais, né? Mas conforme você está contando, eu fico vendo, é bem o dom da arquitetura. Nós somos as obras, né? Um processo em construção. sim. E com você foi assim, né? Essa questão de não tem um ambiente agora e Deus paciencioso, porque Sim. é O rápido arquiteto uma do obra. mundo, né? Não é rápida uma obra. Não, imagina, muito Então, pelo como contrário, foi você com a casa- arquiteta? E é isso, né? Quando você tem um cliente e você tem esse contato com ele, como eu prezo ter, que é do começo ao fim, você vira meio que às vezes, psicólogo, ou um amigo, ou alguém que a pessoa vai além do projeto, porque você está lado a lado. E eu falo que Deus me use nesses processos. Por exemplo, às vezes o cliente está chateado por causa de alguma coisa, que eu seja uma voz de coragem e não falar, esse povo é muito ruim mesmo, eles não entregam. Eu falo, vai dar tudo certo. Nós vamos fazer o nosso melhor. Eu estou aqui para Ou seja, desenrolar o você que não for. joga álcool na fogueira. Não jogo, eu tento usar a minha Apaziguar, vida né? para que seja uma semente dia após dia, né? E que através da minha vida, às vezes até sem falar de Deus, eu consiga mostrar o lado Sim, mas do- o falar da é isso. excelência, O né? melhor falar é pelo exemplo. O Exato. exemplo, Atitudes, né? o exemplo arrasta. Exatamente. A palavra só convence. Exato. E Deus tem me dado todas. Claro que quando eu me vi ali no começo de tudo, eu falei, eu preciso afiar o meu machado. Porque enquanto as pessoas foram aprendendo com os anos, eu vou ter que aprender meio que rápido. Para poder correr atrás do tempo. Né? E aí eu amo aquela frase que fala, se você tiver 8 horas para cortar uma árvore, gaste 6 afiando o seu machado. Né? E eu peguei isso, falei, eu vou afiar meu machado. Tanto é que eu Vou postava estudar. sempre coisas assim, afiando meu machado. Eu sempre punha isso. Entrei, aí veio pandemia, eu fiz 1000 cursos online, feiras, viagens, e abrindo mesmo, e assessoria, e entendendo. Algumas coisas eu fui aprendendo no meu dia a dia também, batendo cabeça, como não, né? Não tem como. A experiência. Mas o Senhor foi me capacitando e hoje eu estou no meu melhor momento, assim. Ai, que Que legal. bom. Qual que é Vivendo o meu o melhor arroba momento. do seu escritório ou o seu arroba do... CláudiaBocaiúva.ar. Não, Cláudia Bocaiúva Arc. Cláudia Bocaiúva Arc. Arc, é isso aí. Para quem quiser conhecer um pouco dessa arte toda. Exato. Legal. E você sente que está no melhor momento e Sinto. Deus te escolheu para esse melhor A momento. maturidade, ela é incrível. É. Embora ela seja ruim para algumas coisas, não há como negar, mas ela é incrível.
Porque eu falo, hoje, quando um cliente me procura e ele fala para mim o que ele quer, eu consigo captar. Eu consigo ir além, eu consigo ler, eu consigo entender se ele sabe o que ele está me falando ou se ele só está falando porque alguém falou para ele que é legal isso. Eu consigo entrar na vida dele de uma forma. Porque a arquitetura tem muito disso, né? Existe a modinha. A modinha. Puxa vida. O arquiteto que entra nessa da modinha, ele faz uma casa do horror. Eu vi uns vídeos seus no Instagram postando sobre a casa contemporânea, né? Isso, exato. De repente é um copia e cola que você anda em alguns condomínios por aí, você fala, meu Deus, onde está o conceito disso que existe? Porque tudo tem um conceito, é como você disse, é cultural. Então, se você usa um pilar, aquilo faz parte de um tipo de arquitetura. Aí você não pode pôr o pilar e pôr um vidro gigante do lado que é contemporâneo, porque aquilo descaracteriza um conceito. Então, as pessoas hoje estão nessa arquitetura meio copia e cola, né? São poucos o que você vê que não é mais do mesmo. Que é uma coisa realmente diferente, com personalidade. Nossa, deveria que imprime. tanto ser, porque é a expressão, né? Se você tem essa possibilidade de a fazer sua tem casa, medo de ser A arrojada, pessoa chega medo... pra você e fala assim, ó. Eu acho tão bonito aquilo que tá usando. Por quê? Porque como ela não entende, ela vê que tá todo mundo usando e acha legal. Aí vai do arquiteto consciente falar, ó, isso é muito legal. Mas, ó, pensa, isso é uma coisa que não entra naquilo que você imagina. Se você é mais clássico, vamos supor. A gente precisa... Aí eu mostro referências, aí eu vou levando o meu cliente a entender e ter uma base melhor do que só, eu gostei disso, disso. Aparece um monte de coisa do Pinterest pra gente, né? As referencinhas que eles pegam, ó, põe o chão assim, ou não sei o que assim. Não, vamos fazer um conceito legal aqui. O que você quer viver na sua casa? Essa é a última pergunta do meu briefing. O que você espera viver na sua casa? O que você gosta de fazer? Porque às vezes a pessoa... Sabe que quando eu estava construindo a minha casa, eu sou mestre em interromper o convidado. Não, mas desculpa, eu acho gente. ótimo. Mas sabe por quê? Toma uma água. O que você quer ver na minha casa, eu já contei isso lá no nosso grupo. A primeira coisa que eu falei com o arquiteto que projetou minha casa, não sei se você conhece ele, o Dalber Agüero. Você me passou o Instagram dele. Eu falei para ele, Dalber, eu quero uma sala grande, porque eu tenho um grupo da igreja que a gente se reúne, eu quero reunir todo mundo na minha sala. Foi a primeira coisa que eu falei. Então, assim, isso é receber. Isso. Tem gente que pode olhar e falar assim, você está sendo religioso. Não, peraí, não é religioso. Eu quero receber. Eu recebo as pessoas que eu quero. Exato. E as pessoas que eu quero, as pessoas do meu grupo da célula, as pessoas que frequentam a minha casa. Então, ou seja, para fazer um momento de lazer ali, num churrasco, ou numa mesa, que eu tenho aquela bancadona, ou seja, lá no meu grupo de célula. Então, receber. Exato. Entendeu? Então, se eu quero ver o quê? Eu quero receber. São pessoas que querem receber. Isso aí que você falou é o que eu mais levo em conta. Porque, às vezes, o cliente, o que tem que contar no final de tudo é o que ele quer viver. Isso. E eu lembro que em alguns momentos a gente não se pega nisso, a gente se perde no projeto. Porque você começa a pensar no funcional, no que vai encaixar, no que vai ficar mais estético. E, às vezes, as coisas vão mudando, né, daquilo que foi a primeira conversa. E aí eu sempre penso assim, não, mas isso aqui, ela não vai viver... eu quero uma casa clara, arejada, não sei o quê. Tá bom, mas se a sala for mais para trás e eu tiver uma varanda muito grande, a sala dela não vai ser arejada. Ela não vai ter essa sensação, então eu vou ter que mudar. Então, no fim, eu sempre penso o que a pessoa quer viver. Vai ser o balizador ali. Por exemplo, essa da célula. Eu fiz uma casa uma vez que a pessoa que me pediu, uma pessoa que tinha célula também e tudo. E o marido não participava, era célula só de mulheres. Então, olha para onde eu fui. Eu não só fiz uma casa para receber para a célula. Eu fiz uma casa que quando o marido chegasse no meio da célula, ele não teria que passar pela sala, pela célula, que ele poderia ir do quarto dele para a cozinha sem ter, porque é a dinâmica da casa. Porque às vezes você só faz a sala grande, mas você não pensa que vão ter outras pessoas na casa, que às vezes elas querem circular. Então, tudo é encaixado para que você possa viver com excelência aquilo que você quer viver. De novo, dentro da sua casa. Excelência, né? Exatamente. Sabe, muito legal. A minha memória o que vem, né? Quem é referência em sabedoria na Bíblia, né? Salomão.
E aí a rainha de Sabá, ela sai lá do reino, porque ela ouviu falar dessa excelência. Sim. E quando ela chega, começa a descrever exatamente tudo isso, né? Uniforme, comportamento, Sim. arquitetura, Ela decoração. fica tudo admirada. feito com excelência, porque a sabedoria faz isso, É. né? A isso. sabedoria divina. É É isso. divina. E a gente lembrar também, como a arquiteta falando, muito importante, porque não é isso que a gente vê por aí também, é que a casa é para o cliente, não é para mim. Então, muitas verdade. vezes o cliente vai me pedir coisas que eu vou falar assim, meu Deus, como que a gente Queria. resolve isso? Porque isso é ruim, hein? Mas você vai dar o seu melhor, você vai tentar imprimir um pouco daquilo que você traz, lógico, de bagagem, mas no fim do dia, quem vai viver lá é o seu cliente. E o que acontece nesse meio, que a gente tem que guardar o nosso coração, isso eu levo para mim, esse versículo, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, é porque é uma fogueira de vaidades. O seu projeto é a sua assinatura, é a sua marca. Então, muitos arquitetos estão mais preocupados com aquilo que eles vão deixar ali para os outros olharem e falar projeto de tal pessoa, do que o cliente que vai viver ali, né? Então, eu sempre procuro pensar assim, eu vou dar o meu melhor, vou tentar, já peguei clientes que vieram com um estilo que não era o meu, muito clássico, muito rebuscado, e eu peguei o meu borogodó e fui misturando com aquilo, dei uma melhorada. Mas em nenhum momento eu falei, vamos fazer reto, que é mais legal. Vamos fazer... Não, é ele tem que viver aquilo. Então, arte. essa vaidade do arquiteto, a gente tem que guardar muitas vezes no bolso. Engolir algumas coisas. E não deixar de vibrar com o projeto por isso. Porque você está fazendo o melhor para aquela pessoa. E ela vai ficar feliz de chegar em casa todos os dias. Né? Então, essa vaidade, esse meio, ele corre esse risco. Tem muito de toque da alma, né? Que são as emoções, né? Sim, a arquitetura tem muito disso. Já é comprovado que o ambiente define muita coisa, muitos sentimentos. Eu fiz uma empresa gigante, eles foram crescendo, era uma empresa que foi crescendo, e eles foram alugando uma casa, e eles foram estendendo, assim, a casa. Então, eram uns puxadinhos. E aí, de repente, eles falaram, não, agora a gente vai mudar e fazer uma empresa. Então, eles alugaram um galpão gigante lá, aquele build to suit, que você aluga só as 4 paredes e faz todo o resto. E falaram, a gente quer fazer uma empresa Google aqui. A gente quer uma cara toda descolada, a gente quer que tenha isso, que tenha aquilo. E aí eu entrei assim com tudo, né? Quando pega um cliente desse é legal. Você sabe que depois que terminou tudo, e depois de um ano e tal, porque eles sempre me chamavam, Cláudia, tá precisando resolver isso aqui, vamos fazer uma melhoria aqui. Eles falaram, se você soubesse a produtividade da empresa dobrou depois que nós mudamos para cá. Olha isso. As pessoas vêm trabalhar felizes. Eles têm orgulho de trabalhar aqui. Eles chegam aqui, eles falam, olha que empresa legal que eu trabalho. Tudo isso por conta da arquitetura. Que top. Maravilhoso. Transformando vidas. Mudou corações, tocando produtividade, enfim, tudo. É isso. Quem fez? Foi aquela arquiteta, a Cláudia Bocaiúva. Aquela lá que faz para a glória de Deus. Que bênção. Bom, partindo para o fim. É isso aí. O que você me diz aí? Você tem um versículo que você traz para a vida? Tem vários, né? Esse do sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Nossa, isso é incrível. É uma que eu não abro mão, porque é muito fácil o nosso coração se moldar a outras coisas. Então, esse é um. Eu gosto muito do que diz assim, Mateus 6:33. Ele fala assim... Peraí, calma. Que agora eu tô na... Sem problemas. Tô na parte que eu fiquei nervosa. Não, sem problema. Estamos aqui caminhando para ouvir. Eu tenho vários, na verdade. Mateus 6:36. Quer que eu te ajude aqui no meu texto? 6:33. Mateus Sermão do Monte. 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acho que é o 6:33 é esse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso para mim foi aonde eu virei realmente convertida, quando eu entendi que a minha vida precisa começar primeiro no meu quarto de oração. O 34 fala assim, ó.
Portanto, não se preocupem com o amanhã. dia de amanhã. Pois o porque amanhã ele trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso é uma coisa que eu vivo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se está dentro da vontade de Deus, vai acontecer. O Senhor vai conduzir. Eu posso ficar tranquila. Top. Se não tiver... Então, no meu dia a dia eu vivo isso. Eu falo, se o Senhor, às vezes o Du tá lá, né? Homem de negócio, que não sei o quê. Aí ele fala, pequena, você ora? Eu falo, claro que eu oro. Porque é isso. Tudo primeiro acontece num reino espiritual. Verdade. A gente primeiro precisa gerar num reino espiritual. Então é isso que eu tenho que buscar. O resto, quantas vezes eu não pus a minha dorzinha no bolso para ir cuidar de alguém da célula? Por quê? Porque é o meu norte. Buscar em primeiro lugar aquilo que é eterno, aquilo que é... A gente precisa gerar no reino espiritual. É lá que começa todas as Glória coisas. a Deus. Porque antes de existir o mundo... O Espírito de Deus já existia, o espiritual já existia, antes de existir qualquer outra coisa. É isso. Né? Então, esse é o meu, na verdade, é o que eu mais Então, trilho ali a minha vida. Que bênção. Bom, foi um prazer ter você aqui. Foi um Quantas prazer experiências, essa conversão, essa furada de bolha, toda essa família maravilhosa, essa experiência da retomada da carreira. Né? Vou ficar cutucando ela agora. Não sou empreendedora. Olha isso, que força. Eu mandei mensagem para ele ontem. Que força não que você me teve. Vem falar muito de empreendimento, mas falamos de empreendedor. Puro empreendedorismo Mas aqui. Essa exemplos. carreira maravilhosa. Eu tô com uma vontade de pensar em alguma coisa para passar para ela, fazer para sentir essa energia. Bora. Boa. Obrigada por ter vindo. Obrigada viu, a vocês, gente. Foi uma obrigado delícia. Você. Foi Obrigado ótimo. Você. Dá um abraço na família, no Du, nas meninas. Pode deixar, será dado. Nós vamos ficando por aqui, mas você continue com a gente nas nossas redes. Pode seguir a gente lá no Instagram, que tem esses cortes maravilhosos para você compartilhar. E os episódios inteiros estão no YouTube da Igreja Voz Online. Igreja Voz Online. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, clica no aviãozinho aí. Vamos mandar essa mensagem para muita gente, para que a gente consiga contagiar essa galera com toda essa palavra de bênção, essa glória, tudo em excelência. A palavra de hoje vai ser excelência. Excelência. Te vemos numa próxima edição. Até mais. Tchau.